Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Vamos lá para resolver mais um exercício aí que os alunos pediram, tá? Que tá com dúvida. Esse exercício eu passei como questão aí na plataforma, tá? Vamos ver aqui como resolve eles. Nós temos a equação lá, x ao quadrado menos 5x igual a zero. Como que a gente faz? Essa equação aqui, a gente primeiro vai determinar os coeficientes dela. Quem é o meu A? É quem está perto do x, então vale 1. O meu B é quem está perto... O meu A é quem está próximo do x quadrado, que é o 1. Quando não tem nada, ele vale 1. Tá? E o B é quem está próximo do x, que é o menos 5. Tá? E o C, lógico, é 0. A gente não precisa colocar ele, tá? Mas eu vou colocar aqui só para vocês poderem identificar. Tá? Então, nós identificamos os coeficientes A, que vale 1, quem está próximo do x quadrado. O B, que é menos 5, porque está próximo do x. E o C vale 0, porque ele não aparece na equação, tá? Como que a gente vai fazer? Então, a gente não precisa colocar o C aqui, tá? A gente só identificou para vocês tirarem a dúvida aí. Como que a gente faz aqui? Quando não tem o C, a gente coloca o x em evidência. Então, vai lá. É assim, x, abre parênteses, fica x menos 5. Não é isso? Se a gente for multiplicar aqui pelo chuveirinho, a gente vai chegar nessa equação aqui de cima. Não é isso? Igual a zero. Tá? Colocamos o zero aqui. E aí abrimos que tem duas razões, duas respostas reais e distintas, diferentes. Por quê? Por causa desse doisinho aqui, porque é uma equação do segundo grau e admite duas raízes. Então a primeira é x igual a zero, que é esse x aqui de fora. Tá? Então ele vai ser igual a zero. Tá? Então essa é a nossa primeira resposta, seria o x'. Então agora nós vamos fazer para a outra, né? O x menos 5. Que agora quem está dentro do parênteses. Nós temos uma equação aqui dentro do parênteses, né? Ela é do primeiro grau. Então x menos 5 igual a zero. Passando o 5 para lá, aqui vai dar x duas linhas, que é a nossa segunda raiz, né? Passando o 5 para lá, ele vai mudar de sinal. Então vai ficar x igual a 5. Certo? Essa é a minha segunda raiz. Então, meu conjunto de solução para essa equação aqui, ó, eu vou colocar ele aqui. Meu conjunto de solução é igual a 0 e 5. 5 positivo, tá? Recapitulando aí, como que a gente resolveu essa equação? A gente pôs o x em evidência. X que multiplica x menos 5 igual a zero. Se a gente aplicar a distributiva aqui, a gente vai chegar nessa primeira equação. E aí a gente faz as duas raízes reais e diferentes, né? Que é o x aqui de fora, que é o x' igual a zero. E a equação que está dentro do parênteses. X menos 5 igual a zero. X igual a 5, que é a outra solução, a outra raiz. Então, a solução é 0 e 5. Agora, vamos nessa aqui de baixo. Como que a gente faz? X ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado menos 9 igual a 0. Simples. É só a gente separar, pegar uma equação de cada vez. Então, x ao quadrado menos 4, vamos pegar ela aqui, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Tá? Agora a gente tem... Vou pôr aqui do lado, tá? Nosso coeficiente A igual a 1, que é quem está próximo do x quadrado. O coeficiente B nós não temos, né? Vale 0. Nós não temos o x sozinho, então vale 0. E o nosso coeficiente C vale menos 4. Menos 4 aqui. Como que a gente faz? É só passar o 4 para o outro lado. Né? Fica x ao quadrado igual o menos 4, que era negativo, passa para o outro lado positivo.
esse quadradinho que está em cima do x, ele vai para o outro lado como raiz quadrada. Então fica x igual a mais ou menos, né, porque tem duas raízes, raiz quadrada de 4. X igual, quanto que é a raiz quadrada de 4? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Não é o 2? Então, mais ou menos 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, essa vai ser a minha raiz. As minhas duas raízes iguais, tá? Porque no caso aqui, se eu fosse resolver por delta, ia dar delta igual a 0. Tá? Porque não tem o b. Eu não tenho b. E aqui, se eu fosse resolver, ia dar um delta que fosse diferente de 0. Tá? Para eu ter duas raízes nessa primeira. Nessa aqui ia dar delta igual a 0. Então, eu vou ter duas raízes iguais. Tá? E agora, pegando a outra equação lá, que é x ao quadrado menos 9 igual a 0. Nós temos lá meu coeficiente A vale 1, meu coeficiente B vale 0, né? Porque não tenho x, eu não tenho x aqui. E o meu coeficiente C aqui vale menos 9. Né? Porque é o número que eu tenho sozinho, a constante que eu tenho sozinho. Então, resolvendo aqui, a gente vai ficar x ao quadrado igual o menos 9, que era negativo, passa para lá positivo, mais 9. Tá? Mais 9. Esse quadradinho que está em cima do x, a gente põe ele como raiz, passa ele como raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 9. Tá? E qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Não é o 3? Então é o mais ou menos 3. A nossa resposta, tá? Dessa equação. Muito simples, galera. É só não se assustem quando ela vier assim desse tamanho. Só vocês separarem a equação e resolver ela normal, tá? Como a gente resolveria ou pelo delta, que ia dar mais trabalho, ou por esse caminho, que é muito mais simples e muito mais fácil, tá? Tanto essa daqui quanto a de cima aqui, tá, pessoal? A gente só vai resolver por delta e pela fórmula de Bhaskara quando a equação for completa, tiver o A, B e o C, tá? Quando ela tiver assim, é só aplicar os devidos caminhos que a gente tem para resolver. Pessoal, esse foi mais um vídeo aí que vocês pediram, solicitaram, estavam com dúvida. Deixem o like aí no nosso canal, tá? Comentem em caso de dúvida. Se tiverem alguma dúvida, comentem para mim, que eu vou tentar resolver o exercício aqui e tirar a dúvida de vocês, tá ok, pessoal? Bons estudos e falou!